A paz do Senhor. Nós iremos iniciar nessa hora o comentário da lição de número 3 da revista Adolescente Vencedores da CPAD. Nós na lição passada nós não comentamos devido ao tempo, e hoje Deus nos concedeu essa oportunidade. Estamos aqui para comentar a lição de número 3. A primeira lição, nós estudamos a carta aos Romanos. Esta lição passada, que não foi comentada, que nós acabamos de dizer, estudamos no domingo a primeira carta aos Coríntios. Nesse trimestre, nós estamos estudando as 13 cartas do apóstolo Paulo. E o tema do trimestre é as cartas que ensinam. E nós hoje iremos aprender de mais uma carta que ensina, que é a carta de 2 Coríntios. O texto áureo desta carta é: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. E é sobre este versículo que nós vamos estudar nesta lição. Nós temos o tema da lição bem sugestivo e bem interessante, pois é um tema que às vezes os jovens, os adolescentes não se atêm, que é: cristão passa por tribulação? Então é essa investigação bíblica que nós iremos fazer. E para isso nós iremos ter este texto áureo, que é o enfoque bíblico na revista dos adolescentes, é chamada de enfoque bíblico. Para isso, ao término da lição, nós temos 3 objetivos. Primeiro, que você seja capaz de comentar acerca da carta de 2 Coríntios. Comentar tendo uma visão panorâmica, uma visão geral da carta. Nós não queremos aprofundamento da carta, mas uma visão geral, não das partes, mas sim do todo. Segundo objetivo, nós queremos que você seja capaz de enfatizar o que o crente fiel passa. Ele passa por provação e por tentação. E por fim, em terceiro lugar, que você explique o porquê dos servos de Deus passarem por muitas tribulações. Então, estes são os nossos objetivos nesta lição. É você comentar acerca da carta aos 2 Coríntios de uma forma panorâmica. Segundo, enfatizar que o crente ele é provado e ele é tentado. E terceiro, explicar o porquê disso. Por que os servos de Deus devem passar por muitas tribulações. Nós agora vamos ver o esquema da lição, como que o esqueleto da lição ele aparece para nós. Primeiro, nós iremos fazer uma introdução, depois nós iremos passar para o tema da aflição. Como suportar as aflições. Depois que nós vermos o suportar das aflições, nós iremos saber que aqui a luta ela é momentânea. Então nós iremos ir para o segundo tópico, que é a nossa leve e momentânea tribulação. Depois disso, nós vamos ver quais foram as aflições que o Paulo passou.
e por fim iremos concluir, tirar conclusões acerca deste aprendizado. Agora, dando a introdução a esta carta de 2 Coríntios, ela, como já falamos anteriormente, no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que quem escreveu esta carta de 2 Coríntios não foi ninguém mais ou ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Em que ano? No ano de 55 a 56 aproximadamente antes de Cristo. O local foi a Macedônia. E qual é o tema geral desta carta de 2 Coríntios? O tema geral é a glória através do sofrimento. É a glória através do sofrimento. E no livro de 2 Coríntios, a carta aos 2 Coríntios possui 3 divisões principais. E quais são elas? Aqui, ó, nós estamos olhando a carta por cima. Quais são essas 3 visões gerais? Primeiro, ela começa explicando o ministério do apóstolo Paulo. Segundo, ela traça diretrizes para a coleta de recursos. E por fim, ela defende, faz a afirmação da autoridade apostólica. Então está aí os 3 eixos principais da carta de 2 Coríntios. Ao vermos isto, nós podemos perguntar: por que esta carta ela foi escrita? Por quê? Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele vai e funda a igreja de Corinto. Fundando, depois de alguns ele prossegue. Então, depois de alguns contatos e correspondências iniciais entre o apóstolo Paulo e a igreja, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, lá da cidade de Éfeso. Então, a primeira carta, que foi estudada no domingo passado, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Após isso, ele faz uma viagem a esta cidade de Corinto. Para quê? Para tratar de problemas surgidos na igreja, dos quais também ele fala na primeira carta aos Coríntios. Depois deste tratamento, depois de ele ir para Corinto, ele volta para Éfeso, para a cidade de Éfeso, desculpe. E Paulo fica ali sabendo que seus adversários estavam atacando a sua autoridade apostólica lá na igreja de Corinto. Então aquela igreja estava dando problemas para ele, e agora os adversários atacavam o apóstolo Paulo para que eles tivessem mais o quê? Adesão aos ensinamentos deles, no caso. E como resposta aos seus adversários, o que acontece? Acontece o surgimento, a escrita desta segunda carta aos Coríntios, aonde o apóstolo Paulo escreve lá da Macedônia. Então, o porquê do surgimento dessa carta? Uma resposta aos adversários do apóstolo Paulo, uma defesa do evangelho, uma defesa do ministério do apóstolo Paulo. Na verdade, é uma defesa do ministério, é uma defesa do
apóstolo. E isso nos faz comparar o conteúdo da primeira carta dirigida a esta igreja e o conteúdo da segunda carta a esta igreja. O conteúdo da primeira carta dava insights da vida, do caráter e das condições da igreja local. Já a segunda carta dá insights da vida, do caráter e das condições do apóstolo Paulo. Porque agora você está vendo que é uma linhagem de defesa do ministério do apóstolo, essa segunda carta que iremos estudar. Segundo, a primeira carta ela é de caráter objetivo, que vai direto e específico nos problemas da igreja. Então tem um caráter objetivo e prático. A segunda, como tem um caráter subjetivo, um caráter posicional, pessoal do apóstolo. A carta primeira, ela tem avisos contra as influências pagãs. Já a segunda tem aviso contra influências judaizantes que queriam penetrar na igreja de Corinto. Então está aí as principais causas das cartas, os seus principais aspectos e a comparação entre a primeira carta e a segunda carta. Agora nós vamos entrar no enfoque bíblico. O enfoque bíblico é bem interessante. Está aí no nosso slide. O enfoque bíblico, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então é o Filho. Quando pegamos a doutrina da Trindade, Jesus ele aparece na posição de Filho de Deus. E Jesus, no texto bíblico a qual lemos, ele está relacionado com a graça. Preste atenção, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então a graça é do Jesus Cristo. Então a graça está relacionada com Jesus. Percebam isso. Depois nós temos o Deus, o próprio Deus, que tem a posição na Trindade de Pai. E o amor neste texto bíblico está relacionado ao Deus Pai. A Deus Pai. E terceiro, nós temos a pessoa do Espírito Santo. E o que está relacionado à pessoa do Espírito Santo? Está relacionado aí à presença. A presença. Nós passamos para o outro slide, que vai agora, nós vamos ver a Trindade. Quem é a Trindade? Deus é um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus saiu de Deus. Jesus Cristo é Deus de Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito que habita em Deus. Então, as três pessoas são pessoas distintas, porém, elas são unas. São unas. Sendo que Deus
é o Deus Pai. O Criador é o Deus Pai. Aí nós passamos para o próximo slide. Nesse slide está aí sendo associado os períodos testamentários em relação a cada uma das pessoas da Trindade. O Primeiro Testamento está relacionado a Deus. Isso não quer dizer que Deus foi o único, Deus Pai foi o único que trabalhou no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. De maneira nenhuma. Isso quer dizer que a manifestação em maior quantidade é aparecida através da presença da pessoa do Deus Pai. O período da transição entre o novo e o antigo, entre o primeiro e o segundo, é a pessoa de Jesus que vai fazer essa divisão. Então, quando Jesus se encarnou, quando o Verbo se fez carne, o que aconteceu? É o período de transição. Então, é um outro período da história. Quando Jesus ele volta, o Espírito volta ao céu, o Espírito Santo ele desce. Aí entra a era do Espírito, que é o do Segundo Testamento. Então ele está relacionado no período histórico, no período temporal, a ação majoritária. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não operou ou não apareceu na história do Antigo Testamento. Pelo contrário, lá no livro de Gênesis, em 1 Gênesis, ele já aparece, mas de uma maneira quantitativa, podemos dizer assim. A aparição de Deus Pai no Antigo Testamento é maior. E hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça, aonde a presença real é do Espírito Santo aqui neste mundo. O próximo slide faz agora esta análise a qual nós falamos relacionado ao versículo de 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14. Qual análise é esta? Deus é Pai. E o Pai, ele é o Criador. Jesus, ele é Filho. E o Filho é o Verbo de Deus, a palavra, que é o primeiro Consolador. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que se manifesta através do vento. É a presença. Você não vê, mas você sente. E ele é o outro Consolador que Jesus falou que enviaria para nos consolar quando ele voltasse para o Pai. E aí nós temos Deus relacionado ao amor, Jesus relacionado à graça e o Espírito Santo relacionado à presença. Então, desta forma, nós temos Deus Pai relacionado ao amor, Jesus Filho relacionado à graça, o Espírito Santo, o Espírito relacionado à presença. Estou enfatizando isso porque isso é de muita importância para nós aprendermos a palavra de Deus. Então, esta palavra, este texto que nós acabamos de dizer, relaciona as três pessoas da Trindade a uma característica
diferente. Amém? Passamos para o próximo slide, relacionado ainda à Trindade. Deus, ele está relacionado ao amor. Se Deus, ele está relacionado ao amor, nós precisamos de saber quem é Deus. Ele é o Criador. Se Deus, ele é o Criador e ele está relacionado ao amor, nós precisamos de saber o que é o amor. O que é amor? Amar é doar-se, é se dar, é dar o melhor sem esperar receber. Isso é amar. João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus, nesse caso é o Pai, abre parênteses, o Pai, fecha parênteses, amou o mundo somos nós, de tal maneira, de uma maneira imensurável, que nós nem precisamos imaginar, que teve uma consequência. Este amor tão grande. E a consequência vem aqui, ó, que ele deu. O amor levou a ação. Ele nos amou tanto que ele teve que agir em favor de nós. Que ele deu o quê? O melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha em si, ele nos deu, que foi o seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então o amor está resumido neste versículo. A definição de amor está em João 3,16. O apóstolo João diz que Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, se ele é amor, ele se doa. Ele tem essa capacidade de doar-se a si mesmo e doar aquilo que ele tem dentro de si. E Jesus, ele é de Deus. E sendo de Deus, Deus nos deu por amor a nós. Então o amor de Deus levou a ele dar o melhor que ele tinha para nós. Esta é a definição de amor. E no versículo do texto áureo está escrito que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Então este é o amor de Deus. Quando falamos de amor de Deus, é um amor que doa o melhor que se tem. Devemos dar para Deus o melhor de nós. Só assim nós realmente iremos demonstrar o verdadeiro amor. Então o amor não é um sentimento. O amor é a prova real, prática. Deus, ele não filosofou, não falou sobre o amor, não sentiu o amor apenas. Ele praticou o amor.
E ele deu o seu filho. O que é graça? Graça, nesse texto áureo, está relacionada à pessoa de Jesus. E o que é graça? Está lembrado da primeira lição que nós estudamos Romanos? Graça é receber algo não merecido. É um presente. Você não faz nada para receber, você apenas recebe. Então, o amor de Deus, porque Deus nos amou de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho gratuitamente, de graça, sem você pedir, sem você merecer, Ele te deu. Então, o presente de Deus, a graça de Deus para o mundo é Jesus Cristo. Porque Ele deu Jesus para você sem você merecer. Estão compreendendo? Sem você merecer, Ele te deu Jesus Cristo. Então, o amor de Deus revela a graça de Deus. Porque a graça de Deus se revela pelo amor. E esta graça de Deus é manifestada em Jesus. E o amor de Deus é também manifestado em Jesus. E o presente de Deus então é quem? Se o presente é graça, então o presente de Deus para a humanidade é Jesus. E este presente é por amor a você e a mim. E a presença e a comunhão do Espírito Santo. Agora, o que é comunhão? A presença é o estado do agora, relacionado ao tempo. É estar no instante do acontecimento. É estar junto na mesma substância. Quando falar presença de Deus, do Espírito Santo, está falando que o amor de Deus manifestou a graça que é o próprio Jesus. E esta graça, ela é lembrada frequentemente? Não. Ela é manifestada a todo momento, a todo instante, a todo segundo, a toda hora, a todo tempo. Se nós estamos aqui, é um presente. E se há um presente nisso, o Espírito Santo de Deus está agora, aqui. A presença da graça manifestada pelo Espírito, dada pelo Pai, que é Jesus. Então o Espírito traz Jesus, e o Jesus é a porta para o Pai. Então no próximo slide nós vemos que Deus é amor. Jesus é a graça de Deus revelada ao homem. O Espírito Santo é a presença de Deus real no mundo para o homem. Dentro de um versículo há muita profundidade, como nós estamos vendo aqui. E para que tudo isso? Para quê? Será que é só uma teoria? Lógico que não. Esse amor é manifestado, essa graça é manifestada, esta presença ela é real. Por quê? Para suportarmos as aflições. Aí nós entramos neste tópico da lição, suportando as aflições. Para suportar. O
que é suportar? É resistir persistentemente. Não é eu resistir agora, amanhã não vou resistir mais, não. É perseverar resistindo. Ser fiel até a morte. Perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo. A salvação você viu como que se dá na primeira lição que nós estudamos, que foi a lição aos Romanos. Então essa persistência em resistir é o suportar as aflições. E o que é aflição? Aflição é um sentimento interno, é uma angústia em si, ou seja, é uma guerra interior, é um sentimento ruim interior que te angustia, e isso te aflige, e isso é aflição, é uma luta interna. E essa luta, nessa luta você tem que ter o que? Resistência. E resistência é suportar. Agora, como que eu vou suportar alguma coisa que está me fazendo mal, que não é bom, a troco de nada? Não. Lógico que não. Você vai suportar, mas tem uma palavrinha chamada consolação. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu enviarei outro consolador. O que é consolador? Consolador é aquele que te agasalha, é aquele que te envolve, é aquele que te protege, é aquele que está perto. Consolar é estar perto. Consolar não é tirar a aflição, mas é sentir que há um poder maior do que a aflição que está perto de você. Você sente perto. Você sabe que você está sendo afligido, mas você está consolado, porque algo superior a você e maior do que você e maior do que a aflição te abraça, te agasalha, te protege. À sombra do Onipotente você está descansando. Aí você me pergunta: é possível um crente passar por aflições? Leia João 16:33. No mundo tereis aflição. Jesus disse: no mundo você terá aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós também podemos vencer. Ele venceu por nós. Agora nós temos um outro consolador, nós temos uma outra presença, que é o Espírito Santo, a presença que nos agasalha, que nos protege, nos faz sentir aquilo que nós não merecemos, que é a presença e o amor de Deus. Quando nós sentimos isso, nós vemos que essa tribulação, ela é momentânea, e nós passamos para o outro tópico. Nossa leve e momentânea tribulação. Nós vemos que é leve, porque a aflição ela pode vir de uma forma tremenda, muito grande, mas a consolação ela é maior. E aí nós vemos que isso que nós passamos é leve. Isso se chama graça, de Deus. E o que é tribulação? Tribulação é um teste de lealdade. Tribulação não é tentação,
Porque a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém. Deus não induz ninguém ao pecado, mas ele testa. Um teste pressupõe um aprendizado. Antes do teste vem a aula, vem um aprendizado. Para você passar pelo teste, você primeiro tem que aprender o que é o certo e o que é o errado. Para depois você passar pelo teste, para ver o que é o certo, o que é o errado. Mas Deus não induz ninguém para o mal. A indução ao mal e não ao bem é tentação. E Deus, ele não tenta ninguém, mas ele faz a pessoa passar pelo teste. Por exemplo, Adão e Eva, no Jardim do Éden, eles tinham um teste. Deus deu a lição para eles e agora falou, agora eles vão fazer a prova. Tinha a árvore do bem e do mal e tinha a árvore do fruto da vida. Só que depois, isso é um teste. Escolha o que você quer. Só que depois a serpente, que foi usada por Satanás, o que ela fez? Ela induziu Eva à árvore do conhecimento do bem e do mal e induziu ao pecado. Compreende? Deus, ele não faz isso. Ele te mostra o que é o certo e o que é o errado. Você escolhe. Mas o diabo, ele te induz ao erro, como fez com Adão e Eva. Então tá aí a diferença de tribulação, que é o teste de lealdade, e de tentação. E o que é sofrimento? O sofrimento, ele pode ser tanto físico quanto emocional. O sofrimento é dor. A dor, ela pode ser física ou pode ser emocional. Ela pode ser externa, ligada ao corpo, externa ou interna. O apóstolo Paulo passou por isso. Nós temos a luta. O que é luta? Luta é uma disputa. E essa disputa por território, por algo, pode ser uma luta interior ou uma luta exterior. No caso do cristão, toda luta ela é interior. O apóstolo Paulo diz: pois nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue. E isso, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está nos dizendo que nossa luta ela é interna. Ela é contra as hostes e potestades satânicas. Passando isso, nós vamos para o próximo ponto da lição, que é o ponto das aflições do apóstolo Paulo. Quais foram as aflições? As aflições de ordem de sofrimentos internos. Existem vários. Nós vamos dar alguns aqui. O apóstolo Paulo, ele passou por preocupações com as igrejas, aflições, angústias, tribulações, tentações, difamações. E a lista ela continua. De ordem externa, ele passou por açoites, por prisões, perigo de morte, apedrejamento, chicoteamento, naufrágio, dificuldades no deserto, dificuldades no mar e outras coisas mais. Fome, nudez, jejum, prisões, né, que nós já falamos. E isso não é porque ele criou um problema com o vizinho ou com um colega. Não. Por amor, ele doou-se.
Nós o amamos, o apóstolo Paulo, amor a Deus, ele amou a Deus porque Deus o amou primeiro. Percebe? O que isso tem a ver com a gente? O cristão, ele não está imune a tentações. Ele vai ser tentado. Ele vai ser provado. Ele vai ser atribulado. Mas só que tem uma coisita chamada graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. E Jesus nos basta. A graça de Deus nos basta. E este é o próximo ponto. E esta graça, ela revela a humildade, que nós devemos de ser humilde, porque nós não merecemos nada. Se nós temos alguma coisa, é pela graça. Foi presente, não merecido. E isso nos leva a uma condição de humildade. De humildade. O que é humildade? É reconhecer a si mesmo. É o reconhecimento de si. Quando nós reconhecemos, se todos no mundo reconhecessem quem verdadeiramente é, todos seriam humildes, pois todos chegariam à conclusão de que não tem nada e não merecem nada. E quando isso chega, realmente faz parte de verdade, honestamente da pessoa, essa pessoa se torna humilde e simples, como está na lição. Mas o que é simplicidade? É simples ser simples? Não é simples ser simples. Para ser simples e humilde, nós temos que passar pela estrada obrigatoriamente. Temos que passar pela estrada da vaidade. A humildade, o estado da vida, tem 3 fases. Que é a fase da simplicidade ingênua, que é por falta, que é a infância. Por que a criança ela é humilde? Porque falta conhecimento das coisas. A vaidade está e acontece quando você começa a apreender o mundo, a aprender o mundo. Aí entra a vaidade. A criança ela é simples por falta, porque ela não conhece o mundo. A partir do momento que ela conhecer o mundo, ela vai ser vaidosa. E muitas pessoas passam da simplicidade ingênua à vaidade e ficam aqui, no segundo grau da vida, que é a vaidade. Outras pessoas, como o apóstolo Paulo, sobem mais um degrau, que é a simplicidade consciente, e essa simplicidade que Jesus pregava. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, seja simples como uma pomba. É uma simplicidade que está acima da vaidade. E essa simplicidade, meu amigo, minha amiga, não é qualquer um. Existe muito crente que não chegou ainda no terceiro estágio. Por isso que Salomão diz: tudo é vaidade, porque realmente tudo é vaidade. Jesus pega a criança e coloca: se não fores humildes e simples como essa criança, não entrarás no reino de Deus. Por quê? Porque a criança ela é simples, mas ela é simples por falta. Quando ela tem o mundo, quando não falta mais o mundo nela, ela deixa de ser simples. Então, nós devemos de alcançar
um degrau a mais. Devemos de subir na escada da vida, de crescer no conhecimento e ver que este conhecimento do mundo é um conhecimento superficial. E aí, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, nós concluímos essa lição do seguinte modo: Deus nos dá tudo que pedimos e queremos? Será que tudo que pedimos e queremos realmente é para a glória de Deus? Deus, ele deu o melhor, mas às vezes nós não queremos o melhor. Nós somos induzidos pela nossa vaidade. Quando nós esvaziarmos da nossa vaidade e alcançarmos um patamar superior, que é da simplicidade, nós vamos deixar de pedir muita coisa a Deus. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para aplicar os nossos próprios prazeres e deleites, por egoísmo. Existem muitas pessoas que amam, mas amam para si. Deus não quer que nós amamos para nós apenas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o amor ele deve sair de mim para o outro, e não em um círculo fechado, não em um movimento que se fecha, mas um movimento que se abre. Por isso que Jesus, ele amou com o movimento que se abre, de braços abertos. O amor, ele se dá, ele se doa. E nós vamos ter tudo que nós pedimos? É lógico que não. Não adianta nos enganar. Você não vai ter tudo que você queria. À medida que o tempo for passando na sua vida, você vai descobrindo essa realidade. E isso é porque Deus é ruim? Não. Deus já deu tudo o que você precisa ter. Às vezes ele vai dar muito dinheiro a algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão pegar esse dinheiro e vão aplicar para o crescimento do reino. Talvez outras vão se ganhasse esse dinheiro, aplicariam para os próprios deleites. A teologia positivista, ela prevê isso. Na verdade, ela prevê não, ela quer isso. Ela quer exigir, quer decretar, quer determinar. Eu determino, eu exijo, eu decreto. A criatura coloca-se no lugar do Criador, como nós vemos que Deus, ele é o Criador. É Deus que manda. A vontade de Deus, ela é superior do que a vontade humana e do que a vontade de Satanás. Há três tipos de vontades: a vontade de Deus, a nossa vontade e a vontade do diabo. É muito difícil a nossa vontade prevalecer dentro dessas três. Os dois polos mais fortes que há, o polo positivo e o polo negativo, é o polo de Deus e o polo do diabo, e eu estou num intermediário. O meu polo é o mais fraco. Eu não sou nem positivo nem negativo, eu estou num intermediário, eu estou no meio termo. Então vai ser muito mais fácil o diabo me puxar para o polo dele do que o meu prevalecer. Ou eu me rendo à vontade de Deus, ou eu me renderei à vontade de Satanás. Pois Satanás utilizará a minha vontade
para me enganar pensando que a vontade dele é a minha vontade. E na verdade nós vamos descobrir isso tarde demais, como aconteceu com Eva. O diabo fez com que Eva pensasse que a vontade dela era a vontade dela, mas a vontade dela já não era mais a vontade dela, porque era Satanás que estava tentando, induzindo ela a pecar. E é assim que acontece. É muito difícil a sua vontade prevalecer. Talvez seja impossível, em alguns casos, a vontade humana prevalecer. Porque o diabo utiliza da vontade humana para deturpar as mentes e os desejos alheios. Então, Deus, ele é soberano. A vontade dele prevalece. Não deixe que sua vontade venha derrubar a vontade de Deus. Deus, ele tem o melhor. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para nós. Que este melhor venha acontecer. Assim como Paulo, nós vamos ter muitas tribulações, mas vamos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo, o apóstolo Paulo venceu. O apóstolo Paulo defendeu o ministério dele. Então vamos defender o nosso. Vamos continuar na luta da fé. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que o amor de Deus esteja sobre você. Que a presença de Deus esteja sobre você. Que a graça de Jesus esteja sobre você. Que o amor de Deus esteja sobre você. E que essa presença que é real do Espírito Santo possa fazer morada aí, possa te envolver, possa te dar força, sabedoria para vencer. Você é o vencedor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.